Olá pessoal, o capítulo 13 do livro trata dos mecanismos de sincronização com variáveis compartilhadas. E neste vídeo eu vou comentar sobre a questão 9 que aparece ao final do capítulo. A questão 9 diz o seguinte: considere um sistema de medição onde existem duas threads sensoras. Cada thread sensora faz medições em vários pontos da planta, gerando uma struct C com todos os dados lidos por ela em uma dada medição. As threads sensoras são identificadas como tipo A e tipo B. Então, portanto, duas threads. A thread tipo A lê alguns sensores e coloca os dados numa struct. A thread tipo B lê outros dados da planta em outros sensores e coloca em outra struct. Existe neste sistema também uma série de threads que utilizam os dados medidos para vários propósitos, como alimentar sinóticos, gerar históricos, etc. Essas threads consultam sempre a última medição disponível de um dado tipo. Portanto, as threads que usam os dados dos sensores se preocupam apenas com a última medição disponível de um dado tipo. Não é uma situação como produtor e consumidor, né? Que é uma situação de fila. Trata-se, na verdade, de uma situação onde apenas a última medição é que importa. Finalmente, existe neste sistema também uma thread de alarme, a qual fica bloqueada até que a condição de alarme torne-se verdadeira. Esta condição é indicada por uma função auxiliar situação alarme, a qual retorna 1 quando a situação de alarme está ocorrendo. Considere que esta função auxiliar já está implementada. Então, nós vamos supor que existe uma função situação alarme implementada, a qual retorna 1 em uma situação de alarme. Implemente um monitor utilizando as funções da biblioteca das pthreads, sem busy waiting, não é? Sem busy waiting, com 3 chamadas no monitor. Vai ter uma chamada insere medição, aonde uma daquelas threads sensoras informa o seu tipo e informa a estrutura com os dados medidos. Tem a A e tem a B, né? Então aqui a gente vai definir tipo A e tipo B. Tem uma outra função aonde as threads interessadas em usar estas medições, elas fazem a consulta da medição. Eles chamam consulta medição, informam o tipo da medição que elas querem e elas recebem os dados medidos de volta. E, finalmente, tem aquela espera alarme que bloqueia a thread chamadora até uma situação de alarme. A gente vai imaginar que existe a struct dados medidos P, né, de type, a qual contém os dados medidos. Ela é criada pela thread sensora, que usa insere medição para guardar isto dentro do monitor, e ela é obtida pelas threads que usam isto através deste método aqui, consulta medição. Complementando, dentro do monitor são mantidas apenas a última medição disponível para cada tipo, ou seja, existe uma estrutura para a medição mais recente do tipo A e outra mais recente do tipo B. A função consulta medição apenas informa o valor atual daquele tipo de medição, sem consumi-lo, né, sem apagá-lo do monitor, né? Aqui faltou um hífen. No caso de não haver ainda nenhuma medição do tipo desejado no monitor, ou seja, a thread que tem interesse nas medições chegou antes e deu um consulta medição antes mesmo de qualquer thread sensora ter sido capaz de gerar a primeira medição. Nesse caso, a thread que chamou consulta medição, ela fica bloqueada até uma medição do tipo desejado ser incluída no monitor. A função espera alarme bloqueia a thread chamadora até que a situação de alarme seja detectada, que faltou o hífen também, né? Torne-se verdadeira. A condição de alarme é testada quando a função insere medição
é chamada, ou seja, toda vez que uma thread sensora insere uma nova medição, ela testa a situação de alarme e acorda a thread em espera alarme, se for o caso. Ou seja, se existir uma thread bloqueada em espera alarme esperando, e se a situação de alarme é verdadeira nesse momento. Então nós temos que implementar isso aqui em C, usando as pthreads em um estilo de monitor. Eu criei 3 arquivos com código C para ilustrar uma possível solução para a questão 9. Né? Como sempre, uma questão de implementação permite variações nas respostas. O arquivo questão 9.c, ele tem o programa principal. Então vamos lá. Aqui no questão 9.c, eu tenho uma função main, onde eu vou criar a thread que faz o sensoriamento do tipo A thread que faz o sensoriamento do tipo B, uma thread que fica lendo as medições do tipo A, uma thread que fica lendo as medições do tipo B e uma thread que espera o alarme. O pthread create, né, já foi apresentado em outro vídeo. Ele tem 4 parâmetros. No caso, nós temos a variável que é o handle, né, que é o descritor da thread, para que eu possa me referenciar a ela. Parâmetros que eu estou acessando, estou aceitando o default, né, tamanho de pilha, prioridade. Aqui o cast void pointer é requerido e o nome da função que eu estou executando. Ou melhor, que essa thread vai executar. E eu não estou passando nenhum parâmetro no momento da ativação da thread. Esses primeiros argumentos aqui, T minúsculo e aí o nome que eu dei à thread, eles estão aqui no início do arquivo. Né? No início do arquivo, eu tenho aqui pthread type e eu vou ter 5 threads. Tá? A escreve tipo A, escreve tipo B, lê tipo A, lê tipo B e a espera. Nos includes eu tenho standard IO, standard lib, Unix standard, que eu acho que é o sleep, que eu preciso dele, e obviamente pthreads.h. Voltando aqui para a função main, nós temos, portanto, estas 5 threads que serão criadas e elas vão executar estas 5 funções, cada thread executa a sua função. A thread principal, a thread inicial, original, então logo ela cria as 5 threads, ela passa para uma fase de joins, onde ela simplesmente espera. Quando essa thread morrer, 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 a thread original morre e o programa acaba. Tá? Pois bem, o que faz a thread ESC tipo A? Para isso, eu tenho que vir aqui no código, né? No código da ESC tipo A. Em termos de variáveis globais, pessoal, eu tenho aqui apenas um integer continuar igual a 1, que eu uso para parar as threads. Enquanto continuar for 1, as threads continuam. Quando continuar for 0, as threads vão parando. Quando a última parar, a thread original termina o programa. Com respeito à comunicação entre as threads, ela vai ser feita via um monitor que está implementado num arquivo separado. Eu tenho Q9 sensores.c com o código do monitor, daqui a pouquinho a gente vai olhar. E eu tenho Q9 sensores.h com as declarações, as coisas que eu vou usar do Q9 sensores.c, aquilo que é público em Q9 sensores.c. Pois bem, o que faz a thread que lê os dados do tipo A do sensor e escreve no monitor, né? Então aqui ela escreve no monitor tipo A. Tem uma variável local x, que não importa o que faz de conta que são os dados medidos, e ela tem um loop enquanto o programa está no ar. Sleep 2 é para dar um tempinho para a gente visualizar as coisas na tela. Faz de conta que esse Sleep 2 é o tempo que ela leva para acessar os sensores físicos. Aí ela escreve na tela thread
SQA insere medição, e aí ela chama o meu monitor, lembre-se lá do enunciado, né? Insere medição do tipo A, os dados X. A thread do escreve tipo B é muito parecida, ela também tem aí os seus dados, X é variável local, então o X não tem nada a ver com o outro. No seu loop, enquanto o programa continua, a escreve tipo B, ela dá um zip 5, ela demora mais para ler os sensores físicos, põe na tela thread tipo B, insere medição e insere a medição, dizendo, ó, eu sou tipo B, estou inserindo estes dados aqui. Então, a vantagem de usar o monitor é que o código das threads em si fica muito simples, fica sequencial, né? A complicação está toda lá dentro do monitor. Depois, eu tenho as threads que vão ler essas informações no monitor. Então, eu tenho aqui a thread ler tipo A, aonde ela põe na tela, né? Ler tipo A tenta ler, ela consulta a medição, dizendo que ela é do tipo A. Os dados lidos, né, removidos, né, lidos do monitor, removidos não, porque não remove, só lê, né? Os dados lidos do monitor são colocados em X, e aí ela coloca na tela thread tipo, ler tipo A consegue ler, né? Faltou um /n aqui, vamos botar um /n aqui. A ler tipo B é muito parecida, ela tem uma variável local X, ela escreve na tela, está tentando ler, e depois no final ela consulta a medição, obtém no monitor os dados, e thread ler tipo B consegue ler. Finalmente, pessoal, a thread de espera, o que ela faz? Ela dá um print dizendo, vou esperar, né? Vai esperar. Espera o alarme, ela vai ficar bloqueada até quando o alarme for ativado. Saindo de espera alarme, ela escreve na tela, ó, sair da espera do alarme. Dá um zipzinho de 1 e continuar igual a 0. No que ela põe continuar igual a 0, as threads que estão em loop com o continuar, que é aqui, né? Elas vão sair do loop, e vão terminar. Então é bem simples. O propósito é só testar o monitor. Pois bem, o que a gente usa do monitor está aqui em Q9 sensores.h. Então vamos olhar como é esse cara. Eu vou dar um Ctrl O aqui, né? Ctrl X e vamos lá, nano Q9 sensores.h. Os sensores.h tem tudo que eu preciso para usar o monitor sensores. Então, a gente aqui tem a definição do tipo A, do tipo B, como é a nossa structure. Eu simplesmente joguei aqui um int, um char e um long, tanto faz, porque a gente não está realmente preocupado com os valores lidos, né? E depois eu tenho no ponto H a interface do meu monitor, né? E como, inclusive, ela está lá no enunciado da questão. Eu tenho a insere medição, que recebe um tipo e a structure de dados medidos e não retorna nada. Eu tenho a consulta medição, que recebe um tipo e devolve os últimos dados disponíveis para aquele tipo. E nós temos a espera alarme, que não recebe nada, não retorna nada, ela bloqueia, né? Tá aqui, ó. Ela bloqueia a thread chamadora até a condição de alarme ser verdadeira. Então, o núcleo da questão está na implementação de Q9 sensores. Então, nós temos que ter agora um Q9 sensores.c, onde nós implementamos essa interface definida em Q9 sensores.h. Então eu vou dar aqui um Ctrl X, vou sair do nano e vamos agora dar uma espiada em Q9 sensores.c. Vamos lá. Em Q9 sensores.c nós temos então a implementação do monitor propriamente dita, né? O que nós temos aqui? Nós temos alguns includes standard I/O, standard limits, né?
Obviamente eu preciso incluir o pthreads.h e eu também estou aqui incluindo Q9 sensores.h. Por quê? Porque, bom, primeiro lá em Q9 sensores.h a gente tem a definição do tipo A, tipo B, a própria structure está definida lá e também já tem as declarações das funções que a inclusão aqui vai permitir até uma verificação de que o que eu declarei em Q9 sensores.h está corretamente implementado em Q9 sensores.c, está coerente, né? O compilador vai checar isso. Bom, vamos seguir em frente. Eu tenho aqui um monitor, então é óbvio que eu preciso de uma variável que eu estou chamando de EM, que é uma pthread mutex type, né, T, a qual vai controlar o acesso das threads às funções do monitor. E aqui eu tenho uma inicialização default para esse mutex. Então o EM controla o acesso ao monitor. Com respeito aos dados do tipo A, eu vou colocar aqui uma variável que eu estarei usando para armazenar a última leitura disponível do tipo A, só que quando o programa começa, não tem dado, o último sublinha A é lixo, não tem nada ali. Então, essa variável aqui tem o último A, ela é 0 quando não existe o último A, é lixo, e 1 quando a informação ali é válida. Lembre-se que quando uma thread chegar muito cedo, ela não vai encontrar nada em último A, vai encontrar lixo. E aí eu vou ter que segurar ela, bloquear ela, até que tenha um dado tipo A disponível. Para isto, nós teremos aqui uma variável condição tem tipo A, onde a gente vai segurar, vai bloquear a thread interessada em dados do tipo A, bloquear ela até que o dado tipo A fique disponível. Inicialização, como sempre, inicialização default. Bom, nós temos também o tipo de dados B, que é a mesma coisa. Eu tenho a variável último B para armazenar os últimos dados do tipo B disponíveis. A variável tem último B me diz se existem dados válidos em último B ou não, né? 0 é inválido, 1 é válido. E quando chega uma thread muito cedo querendo dados tipo B e eu ainda não tenho dados tipo B, eu vou bloquear ela na variável condição tem tipo B. Aí, mesma coisa, inicialização default. Finalmente, nós temos aquela thread que entra e espera até a situação de alarme ficar verdadeira. E ela vai ter que bloquear em uma variável condição que eu estou chamando de alarme. Com isso, nós temos todas as variáveis globais aqui dentro do monitor. Observem que é tudo estático. Por quê? Porque nada disso é para ser acessado de fora do monitor. Nenhuma destas variáveis aqui pode ser acessada de fora de Q9 sensores.c e, portanto, eu estou usando o estático. Resta agora a implementação das 3 funções públicas do monitor. Nesse caso aqui em particular, pessoal, eu também coloquei uma função auxiliar aqui. A minha função auxiliar, ela é static, porque eu não quero que ela seja chamada de fora de Q9 sensores.c, tanto é que ela não consta no Q9 sensores.h, e ela simplesmente vai me permitir ligar o alarme depois de algum tempo. O que acontece? Toda vez, ela tem uma variável vezes que começa com 0, só que essa é uma variável local estática, ou seja, ela não perde o valor entre chamadas. A primeira vez que tu chama aux situação alarme, vezes recebe 0 e incrementa para 1. Na segunda vez que tu chama aux situação alarme, vezes tem 1 e incrementa para 2. De maneira que essa função retorna true ou false, né, 0 ou 1, conforme o número de vezes for maior ou igual a 10 ou não. Em outras palavras, enquanto vezes for de 0 até 9, ela retorna 0, retorna falso. Depois da décima, tá aqui, ó, depois da décima chamada,
ela vai retornar 1. Isso vai me permitir ligar o alarme depois de um certo tempo aqui dentro do meu programa. Okay? Bom, vamos lá. Insere medição. O que a insere medição faz? Ela recebe um tipo e os dados daquele tipo e guarda dentro do monitor. Como é que faz isso? Primeiro lugar, pessoal, entrei aqui, lock EM. O monitor é todo meu. Na saída, unlock EM, eu libero o monitor. Muito bem. Depois, eu programei aqui de forma bem explícita tudo, para ficar bem fácil o entendimento do código, uma vez que o meu propósito aqui é explorar a concorrência e não o código C por si só. Então, se o tipo é do tipo A, o dado recebido, que é esse aqui, né? Esse aqui, o dado recebido eu guardo em último A. Como agora eu tenho um dado válido do tipo A, eu faço tem último A igual a 1. É verdadeiro, ó, tem dado válido agora lá, né? E por via das dúvidas, eu dou um signal em tem tipo A, dizendo o seguinte, olha, tem dado A válido. Se alguma thread está bloqueada à espera de dados do tipo A, eles agora estão disponíveis e eu vou dar aqui um signal. Na hipótese de podermos ter muitas threads à espera de dados do tipo A, nós deveríamos trocar esse signal por um broadcast, né? Aí depende de quantas threads consumidoras, ou não é consumidoras, né? Leitoras dos dados do tipo A nós temos no sistema. Eu vou supor que é o tipo A ou o tipo B, tá? Não estou tolerando faltas nesse sentido aqui. Então, se não é tipo A, é tipo B. Eu guardo os dados fornecidos na variável último B. Eu digo que agora eu tenho dados último B válidos, colocando 1 aqui. E da mesma forma que antes, eu acordo uma thread que porventura esteja bloqueada na condição tem tipo B, à espera de dados do tipo B válidos. Da mesma forma que antes, se eu tenho certeza que é apenas uma thread que lê os dados do tipo B, e portanto só tenho uma thread lá trancada na condição tem tipo B, eu posso usar o signal. Se eu não tenho bem certeza disso, é mais correto usar o broadcast, dizendo, olha, todo mundo aí que estava esperando dados tipo B, recebemos dado tipo B. Então, acorda todo mundo que está esperando. Além disso, eu preciso verificar a situação de alarme, né? Então, eu chamo essa função auxiliar e ela acorda, né, todo mundo que está esperando alarme se ela retornar positivo. Então, if ao situação alarme for verdadeiro, eu acordo todo mundo que estava esperando pelo alarme. E libero o unlock, né? Libero o EM, unlock EM e vou embora. Tá, como é que o ao situação alarme retorna 0 ou 1, verdadeiro ou falso? Tá aqui em cima, né? Ó. As primeiras vezes que eu chamo o ao situação alarme, ele vai retornar 0, vai retornar falso. Só que ele vai incrementando vezes, e o vezes vai somando porque é estático, a memória fica. Quando eu finalmente tiver vezes maior ou igual a 10, ele vai retornar 1. E em retornando 1, eu, aqui, né, retornou 1, verdadeiro, eu dou o broadcast e acordo todo mundo que estava esperando o alarme. Então é só um truquezinho para que a gente tenha que chamar em série medição muitas vezes, mas quando chegar a 10, o alarme é disparado. Ok, então isso é o insere medição. O que mais que a gente precisa ter? A gente precisa ter o consulta medição, que está aqui. O consulta medição, novamente, né, a primeira coisa que eu faço é dar um lock no M, o monitor todo é meu,
na saída, unlock EM, eu libero o monitor. O problema é que a consulta medição, ela retorna uma estrutura de dados. Então, eu vou criar aqui uma variável local chamada resposta, que é local. Por ser uma variável local, é uma variável privativa da thread, não é uma variável compartilhada. Então, não tem mal ficar fora do lock and unlock. Eu vou criar essa variável local resposta, onde eu vou colocar a resposta a ser retornada para a função chamadora. Quando eu estiver indo embora, né, a thread está indo embora, ela dá um unlock EM, libera o monitor e dá um return resposta, conforme, né, prometido aqui na declaração da função, né? Como resposta é variável local privativa da thread, fica fora do lock and unlock, não faz mal, como eu disse antes. Muito bem, o que faz essa função aqui? Bom, primeiro é o tipo solicitado, né? O tipo solicitado é essa variável tipo aqui, que é o parâmetro aqui da função, né? Se está sendo solicitado o tipo A, enquanto não temos tipo A, dá um printf na tela e o wait. O wait por quê? O wait até que tenha tipo A. Como eu vou bloquear na variável condição tem tipo A, eu não posso bloquear trancando o monitor para todo mundo. Por isso, eu libero o monitor no momento do wait. Quando a thread finalmente é acordada, porque alguém deu um signal ou um broadcast dizendo tem tipo A, quando isso acontece, a thread sai do wait, implicitamente, automaticamente, espera por retomar o EM. Quando retomou o EM, o monitor é todo dela de novo, ela simplesmente copia para a resposta o último A disponível. Aqui no caso eu fui bastante cuidadoso, né? Talvez aqui um exagero, mas eu botei um while aqui. O que vai acontecer? Depois que ela copiou para a resposta o último A, volta para o teste do while. Tem último A igual a zero? Não, né? Porque a thread que deu signal ou broadcast nos tirando desta variável condição é a mesma thread que botou os dados em tipo A e também fez tem último A igual a 1, né? Aqui, ó, as três coisas estão juntinhas aqui, né? Mas, enfim, o while vai dar falso e a gente vai embora aqui. No caso de tipo B, pessoal, é exatamente a mesma coisa, né? Eu estou supondo que é tipo A ou tipo B. No caso aqui, if tipo A, if tipo igual a tipo A dá falso, else é B e aí é tudo igual, só que agora é B, né? Enquanto tem último B igual a zero, não tem último B, printf esperando, wait por tem tipo B, liberando o monitor, liberando o mutex EM, enquanto está bloqueado no wait, saindo daqui, copia o último B para a resposta, vem aqui, confirma, ó, realmente tem último B igual a 1, posso ir embora, tá tudo legal, eu vou embora, e pronto, libera o mutex e retorna a resposta. Finalmente, espera alarme. Quando uma thread se chama thread alarme, espera alarme, né? Bom, primeiro, monitor, não tem jeito. Entrou, lock, é tudo meu. Tô indo embora, unlock, libera o monitor. Aqui o código é, enquanto a minha situação de alarme for zero, eu dou um print, espera alarme, vai para o wait e dou o wait. Esperando qual condição? A condição alarme, soltando EM durante o wait, como sempre, né? Ao receber um signal ou um broadcast, por via das dúvidas, eu vou testar de novo. Caso a situação de alarme seja falsa, eu volto para o wait. Porém, se agora a condição de alarme é verdadeira, eu vou embora. Na verdade, aqui eu dou um print na tela, libero o monitor e vou embora.
Tá? A gente pode compilar e executar, para isso colocar os prints na tela. Então vamos lá, vou dar um Ctrl X aqui, não, ops, salvei o buffer, né? Então vamos de salvar o buffer modificado, sim. Nome de arquivo para salvar, é esse aqui mesmo, beleza. GCC-O, vou chamar aqui de questão 9 o executável, né? E nós temos questão 9.c e temos Q9 sensores.c. Observe o que vai acontecer aqui. Enter. Deu problemas. Por que deu problemas? É que a biblioteca das pthreads não é default. Eu tenho que dizer para o GCC, olha cara, inclui também a biblioteca das pthreads. O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que não está definido pthread create, pthread join. E não é um problema de compilação realmente, é um problema do linker, de link edição, né, do ligador. Então, para resolver isso é muito fácil. A gente apenas diz para ele, olha, junta aí a library, né, "-l", a library pthread. E enter, e agora, beleza, sem problemas. Vamos executar, né, eu chamei o executável de questão 9 e enter. Aí os slips vão dar um timing aí para coisa, né? A minha sugestão é que vocês copiem esse programa e brinquem com os sleeping, né? Mexe no sleep para ver o que acontece. Eu vou esperar terminar e aí eu rapidamente repasso aqui os prints. Foi. Então, aqui a thread lê tipo A tentou ler, mas não tinha dado para ler, e aí ela vai esperar pelo tipo A. E uma outra thread vai esperar pelo alarme, ela também foi para o wait do alarme. E aí chegou a thread tipo B querendo ler, e também não tem nada. Então, eu tenho 3 caras bloqueados dentro do monitor. Eu tenho uma thread esperando por dados tipo A que ainda não tem, tenho uma thread esperando pela condição de alarme, e tem uma thread esperando pelos dados do tipo B que ainda não tem. Aí a insere medição começa a funcionar, né? Primeiro são inseridos dados do tipo A, de maneira que a que lê tipo A é satisfeita e vai embora. Depois, a do tipo B também insere dados do monitor, o que libera aquela thread que estava esperando por ler dados do tipo B. E aí tem que passar o tempo. Lembrem-se daquele vezes maior ou igual a 10, tem que dar um tempo para o alarme disparar, né? Aí aqui escreve dados, vai escrevendo dados, tu vê que tem mais escrita do tipo A do que do tipo B, porque os slips são diferentes lá no programa principal. Aí chega uma hora em que vezes fica maior ou igual a 10, o alarme é disparado e a espera alarme sai do seu wait, e lá fora ele diz, ó, saiu da espera do alarme. Okay? Executa mais um pouquinho e termina. Dá para mexer nos slips e dá para mexer na configuração do programa principal para testar a evolução do sistema em outras situações. Chegamos assim ao final deste vídeo, onde eu comentei a questão 9, que aparece ao final do capítulo 13 do livro. Até mais!